Bom dia, bem-vindas à nossa classe da Escola Dominical das Mulheres da Igreja Batista Regular Vida e Paz, Pendotiba. Todas bem-vindas. Então, estamos encerrando uma jornada, né, que começou lá atrás, em janeiro. Eu estava vendo quando começamos essa jornada de vista panorâmica da Bíblia. E, então, em 5 meses, praticamente, nós conseguimos fazer um sobrevoo, né, na Bíblia, mas na parte do Velho Testamento. Então, hoje eu trouxe uma revisão para nós, cada irmãzinha ganhou, e tem alguns espaços em branco para preencher, né, que é bom, que ajuda a gente a acompanhar. Então, antes de começar, só queria dizer o seguinte: aqui na nossa revisão começa dizendo do período dos patriarcas. Começa com o livro de Gênesis, é claro, porque é o primeiro livro da Bíblia, né, que conta da criação. Mas, irmãs, uma coisa importantíssima. Antes da criação, o que havia? O que já havia? Deus. Deus não foi criado. Nós temos que lembrar isso, porque, irmãs, essa é a verdade fundamental. O nosso Deus é Deus eterno, que é de eternidade a eternidade. Então, ele não foi criado, irmãs. Deus não teve começo, porque se Deus foi criado, então tem alguém maior do que ele. Não tem ninguém maior do que ele. Ele é Altíssimo Deus. Então, quando estamos fazendo essa revisão, eu achei prudente nos relembrar isso, porque nós começamos criação. E Deus onde estava? Deus estava criando tudo, mas ele sempre existiu, irmãs. De eternidade a eternidade, tu és Deus, a Bíblia fala. Então, vamos ter isso em mente. O nosso Deus, ele sempre existiu. Ele existe por si mesmo. É o único ser que tem essa capacidade. É o nosso Deus, é o único Deus que existe em todo o universo, em tudo, né? Em toda a história da humanidade, de todas as coisas. Então, o nosso Deus sempre existiu. Ele já estava lá, né? Na eternidade, vamos dizer, passada. Coisas que a Bíblia não relata, mas nós sabemos que ele estava lá. Os anjos, tudo foi criado por Deus. Ele não foi criado. O nosso Deus é autossuficiente, é autossustentador, e ele sustenta todas as coisas. Então, tendo isso em mente, vamos então para o ponto número 1 da nossa revisão do Velho Testamento. O período dos patriarcas. Aqui nós temos na nossa folha de resumo, o período dos patriarcas, baseado no livro de Gênesis, e é um período que vai de Adão a Moisés. Tá bom, irmãs? Vai de Adão a Moisés, o período dos patriarcas. Então, vamos começar a ler e preencher. Número 1. Deus escolheu quem aqui para começar? Vamos dizer, no início, Deus escolheu homens. Tá? Então, a palavra que completa aqui, esse período dos patriarcas, nós vamos começando a estudar. Número 1, Deus escolhendo homens. Pode preencher. Deus escolhendo homens. Deus escolheu homens para se fazer conhecido, para levar adiante o seu plano. Número 2, depois, Deus escolhe uma família. Nós estamos fazendo um resumo geral, depois nós vamos voltar, tá? Deus escolhendo homens. Quando fala Deus escolhendo homens, já inclui a mulher. O ser humano, na verdade, homens, né? Homens individuais, mas a mulher está incluída. 2, Deus escolhendo uma nação, uma família. Deus escolhendo uma família, estão acompanhando? Preencheram? E o terceiro, Deus escolhendo um povo, né? Podia ser uma nação, mas como eu coloquei no masculino, um povo, ou também poderia ser uma nação. E, entre parênteses, tem aí as pontinhos, tribos de Israel. Quantas tribos tem Israel? 12 tribos, isso mesmo, nós já estudamos. Lembra como dividimos, né? A terra foi dividida, nós pintamos até uma cor para cada tribo. Então, até aqui vemos que Deus escolheu homens, depois escolheu uma família, e Deus escolheu um povo, uma nação, que são as 12 tribos de Israel. Então, continuando aqui o nosso resumo. No princípio, não havia nenhuma nação. Não havia nação.
Havia homens, famílias, né? Então, no princípio, não havia nenhuma nação. Deus escolheu, então, homens, né? Não havia nação, mas havia os homens que Deus tinha criado, né? Deus escolheu homens para fazê-lo conhecido. Mas o que aconteceu? Gênesis 6:5 nos fala: a terra estava corrompida, tornou-se cada vez pior. Ou seja, não a terra em si, né, o chão, mas o coração dos homens. Então, Gênesis 6:5, vou ler para as irmãs recordarem comigo, para a gente recordar, como estava a terra naquela ocasião. Então, no princípio, não havia nenhuma nação, Deus escolheu homens para fazê-lo conhecido, mas a terra se tornou corrompida, o coração dos homens perverteu-se demais. Então, Gênesis 6:5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente má. Então, é isso que diz o capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. Então, vamos continuando a recordar o que já temos estudado ao longo desses meses. Então, nós vimos aqui o item 1 aqui atrás, diz que Deus escolheu homens, né? Quais foram os homens que Deus escolheu? Qual foi o primeiro homem que Deus escolheu? Tem a dica aqui na frente. Adão. Ele foi? O que está escrito na frente de Adão? O que tem? Adão. O que tem na frente escrito aí? Só ler. Adão. Criado à imagem. Isso, criado à imagem de Deus, né? Lá em Gênesis 2, Gênesis 1, relata que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou também, que as irmãs lembraram, né? A mulher, e Deus deu uma ordem para eles, uma ordem simples. Colocou-os num jardim repleto de frutas saborosas, deliciosas, bonitas, um jardim que devia ser muito cheiroso, né? Agradável de andar, não era nem muito frio, nem muito quente, não tinha vento, não havia tempestade, nem muito calor. Do fruto das árvores vocês podem comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era apenas uma árvore que o homem tinha proibição de comer, daquele fruto. Sim. Agora, segundo lacuna para preencher, outro homem que Deus escolheu. 7. É igual o número 7 mesmo que nós temos. 7. 7 foi o filho piedoso de Adão. Nós lembramos que Deus criou Adão e Eva, depois veio Caim e Abel. Caim matou Abel, né? E depois Caim matou Abel, e um tempo depois nasceu o filho de Adão chamado Sete, que em Gênesis 4:26 se diz o seguinte: se você quiser anotar essa referência na frente dessa linha, Sete, filho piedoso de Adão, anota lá, Gênesis 4:26. Porque a gente fala, filho piedoso de Adão foi Abel, né? Ele temia Deus, não é verdade? Abel ofereceu o sacrifício que Deus se agradou. Caim, porém, não. Caim matou Abel. Porém, o Senhor continua com o seu plano. Ninguém surpreende o plano de Deus. Ninguém surpreende, irmãs, os propósitos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãs. Nós estamos vendo isso na história da Bíblia. Nenhum dos planos de Deus foi frustrado. Então, Gênesis 4:26, aqui vocês colocam na frente, diz Sete, o filho piedoso de Adão. O que diz 4:26? E a Sete, isso depois da morte de Abel, depois que Caim foi mandado embora, e a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então, olha esse detalhe, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o filho de Adão, chamado Sete, era um filho piedoso e Deus continuou a seu plano através de Sete. Tá bom? Terceira linha, Adão, criado à imagem de Deus, Sete, filho piedoso de Adão, e esse que andou com Deus. Como é que é o nome daquele homem, descendente também de Adão, que andou com Deus? Quem andou com Deus? E, de repente, sumiu. Enoque. Enoque andou com Deus. São os homens importantes, né, dessa linhagem, desse trecho da história que nós estamos estudando, que devem ficar sempre na nossa mente. Adão, Sete, Enoque andou com Deus,
E o outro homem que o Senhor escolheu? Como é o nome daquele homem famoso que construiu a arca? Noé. Noé também, homem escolhido por Deus, irmãs, com o seu plano. Deus tinha um plano em mente. Noé. Noé construiu a arca, não é isso? Vocês podem ler a frase que tem na frente desse espaço, que ali é a dica para o homem que a gente está querendo, né? Agora vem aqui. Um filho de Noé e seus descendentes. Noé teve 3 filhos. Qual é o nome deles? Cão e Jafé. Lembra? Os filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé. Mas o homem que Deus escolheu para continuar o seu plano foi Sem. S-E-M, Sem, filho de Noé. Esse homem foi escolhido por Deus e os seus descendentes vão continuar a dar continuidade ao plano de Deus de se revelar ao mundo, de salvar o homem, de resgatar o homem do seu pecado. Importantes acontecimentos neste tempo. Né? Nós estamos recordando, então vamos só apenas citando e dá para comentar alguma coisa também nesse tempo. Mas os importantes acontecimentos nesse período. O que será que aconteceu de importante em Gênesis 1 e 2? É o começo, né? Gênesis 1 e 2, o que aconteceu? Criação, irmãs, né? Gênesis 1 e 2, quando a gente abre a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis 1 e 2, o acontecimento importante que aconteceu aí nesse primeiro espaço é criação. A criação de todas as coisas, criação de tudo que nós vemos, as árvores, a própria terra, né? A água, a separação, os luminares, toda aquela coisa linda, maravilhosa e que nos dá segurança de como tudo aconteceu, está revelado para nós. De onde veio o homem? De onde veio isso? Aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E vai, no versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então, a criação, e nessa palavra criação, a gente está incluído, irmãos, tudo que vemos e que existe, que está ao nosso redor. A criação de todas as coisas. Deus criou tudo apenas com a sua palavra, com o poder da palavra de Deus. Haja, faça-se, apareça. Então, é o poder da palavra do Senhor, o Criador, o único e grande e perfeito Criador. É o nosso Deus. É o Deus, quando olhamos para o sol, lembramos do Criador, o Senhor. Quando olhamos para a lua, olhamos para as árvores, as flores, os animais, um para outro, a imagem do Senhor. Vamos lá. Segundo ponto, Gênesis 3. O que aconteceu será de importante em Gênesis 3? O pecado, que também chamamos de a queda. A queda veio por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, aqui, irmãs, se lembra que eu já falei um pouquinho lá atrás. Apenas uma árvore eles não podiam comer. Tá? Um jardim imenso, cheio de árvores e frutas. Uma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, o que aconteceu? A serpente tentou a mulher foi enganada, ofereceu para o seu marido, e seu marido também comeu. E ambos caíram. Porém, em Gênesis 3, versículo 15, algo muito importante, Deus fez a promessa de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas que esse descendente da mulher seria ferido no seu calcanhar. Então, essa é a história da redenção do homem. Então, a queda foi lá atrás, o Senhor não deixou o homem caído, vou botar para fora. O Senhor foi atrás de Adão. Adão, Adão, onde estás? Eu tive medo, me escondi, eu estava com folhinhas de verde, de figueira, que o sol em poucos dias murcharia. O Senhor não aceitou aquelas folhas. O Senhor fez um sacrifício de um animalzinho, uma pele foi tirada, uma vida foi morta ali, sangue foi derramado. E com aquela pele, o Senhor cobriu a nudez de Adão e Eva.
já prefigurando um sacrifício maior, irmãos, que viria. Domingo que vem nós vamos entrar já para o Novo Testamento. A maravilha, né? A região das trevas foi iluminada pelo sol, né? Então agora a terra se alegra, né? Quando aqueles anjos falaram, alegria, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Depois de muitos anos. Mas essa promessa, irmãos, foi dada lá atrás, ainda no jardim. A queda do homem aqui. Adão e Eva separados de Deus por causa da desobediência. Uma simples ordem de comer uma fruta, mas por trás disso estava o quê? O reconhecimento da soberania de Deus. Deus é o único que tem direito sobre nossas vidas e autoridade. Sim, caíram, mas houve a promessa, irmãs. Então, anota aqui do lado, nessa segunda linha, queda, Gênesis 3, coloca versículo 15, tá? Ó, versículo 15, Deus falando, porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando aqui para a serpente. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmãs, é a promessa da vinda de um descendente de mulher. Mais para frente, nós vamos conferir o cumprimento maravilhoso dessa profecia. Mas vamos ficar, por enquanto, com isso. A queda, e Gênesis 3,15 já fala da restauração, né? Do levantamento do homem que viria através de um descendente de mulher. Ok? Terceira linha. No 3, queda. Gênesis 3. Então, o primeiro espaço foi criação, Gênesis 1, 2. O segundo espaço aqui dos acontecimentos importantes nesse tempo, queda, Gênesis 3, aí eu falei versículo 15, né? E o terceiro espaço em branco, baseado em Gênesis, de 6 a 8, o que aconteceu lá? Aquele homem que recebeu uma tarefa. Então, o que foi? O que veio sobre a terra? Dilúvio! Veio o dilúvio, né? Então, Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, nós já vimos aqui atrás, os homens que Deus escolheu. Noé está lá. Então, esse acontecimento importante que Noé foi incluído é o dilúvio. Veio um dilúvio sobre a face da terra como castigo, né? Correção de Deus. Deus limpando a terra, porque nós vimos que a corrupção estava demais. Então, a terceira linha aí, Gênesis 6:8, a palavra é dilúvio. Então, criação, queda, dilúvio. Aqui é um resumo, irmãos, tá? Uma revisão. Dilúvio. E o último espaço, o quarto espaço dentro desses importantes acontecimentos, Gênesis 11, também, se a gente for folheando a Bíblia, né, nós vamos conferindo que realmente é isso aí. Gênesis 11 fala de uma confusão, uma separação. E qual é o nome que se dá para a confusão? Babel. Esse daí seria dos nossos dias. Né? A Babel. Babel significa confusão, não se entendiam. Porque os homens estavam também, de novo, irmãs, indo contra a vontade de Deus. Deus falou, se espalha, povoa a terra, ocupa toda a terra. Depois do dilúvio, né? Então, agora começou uma nova fase, mas os homens, obstinados, endurecidos, contra a ordem de Deus, se rebelando, fizeram uma torre e queriam, vamos chegar até o céu, vamos ficar famosos, vamos ficar aqui mesmo. Aí o Senhor falou, não. O Senhor confundiu a língua, separou, então ali, a palavra que identifica esse período é Babel, que significa confusão, separação, não houve entendimento mais. Um não entendia o outro, não podiam mais edificar aquela torre. Então, Babel, aí continua. 4 grandes nações foram estabelecidas como resultado da confusão das línguas. Lá em Babel, a separação, 4 grandes nações, porque eles estavam juntos, se separaram, então começou aí que nasceram as nações, irmãos. Quais foram essas 4 grandes nações? Nós temos aqui 4 espaços para preencher. A primeira grande nação fica no norte da África e se chama, onde o povo de Israel ficou cativo por mais de 400 anos? No Egito, lembra? Israel ficou cativo. 11 é Babel. Gênesis 11 é Babel, é confusão das línguas. Babel.
As 4 nações que surgiram após essa separação, a primeira grande nação é o Egito, que fica no norte da África. Só olhar o mapa, o Egito está lá até hoje. Né? O Egito está lá. Segunda grande nação que começou a se formar depois dessa confusão das línguas, que fica no Mediterrâneo, Fenícia, também chamada Fenícia. São nações antigas. Veja que nós estamos lá atrás, tá, irmãs? Vocês vejam que nós fomos lá para trás, de Adão a Moisés. Nós estamos voltando no tempo, recordando, tá? Primeira grande nação que surgiu depois de Babel. Egito, a segunda é Fenícia, Fenícia, com C de cebola. A primeira? Fenícia, a primeira é Egito. Não, norte da África é Egito. Egito foi a primeira grande nação que... Desculpa, se eu estiver correndo, vocês não estão entendendo, isso pode falar que é para a gente acompanhar. Tá bom? Fenícia, F de Francisco, Fenícia. Fenícia. Agora, o terceira. Então, as 4 nações. Primeiro foi o Egito, a segunda foi Fenícia, tá? Fenícia. A terceira nação, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, que eu já cheguei a mostrar para as irmãs no mapa, no tempo que a gente estava com os mapas aqui. Eu deveria ter trazido o mapa, não me lembrei de trazer. A terceira nação, chamada Caldeia. Caldeia, de caldo, com L. Caldeia. É a mulher do caldo. É a Caldeia. Então, primeiro Egito, segundo Fenícia, terceiro Caldeia, e a última, ou a quarta, nações grandes que se formaram depois da separação de Babel, que fica no norte da Caldeia, chamada Assíria. Assíria, com 2 S. Assíria. Assíria. Então, Egito, Fenícia, Caldeia e Assíria. Nós falamos da Assíria domingo passado. Caldeia também nós falamos, né? Tem outro nome, mas nós vamos chegar lá. Então, irmãs, continuando, todo mundo está junto até aqui? Tudo ok. Então, essas 4 nações foram estabelecidas depois da confusão das línguas. Aí vamos continuando. Veja, Deus escolheu homens, já vimos. Agora Deus escolheu uma família. A Síria, tudo junto. A Síria. 2 S. Eu falei 2 S. A Síria. Egito, Fenícia, Caldeia, a Síria, com 2 S, né? Todo mundo juntinho? A Síria, que fica no norte da Caldeia, né? Então, Deus escolheu homens, nós já vimos esses homens: Adão, vimos Sete, vimos Enoque, Noé, Sem, vimos os acontecimentos, vimos as nações que se formaram depois de Babel, da separação. Agora, qual foi a família que Deus escolheu para, através de uma família, demonstrar a sua glória, a sua pessoa e a sua vontade para o mundo? Veja só. Oi? Isso, muito bem. A raça humana falhou, como vimos em Gênesis 6:5. Então, Deus limitou suas promessas a uma única família. Ele chama quem? Para tornar-se o pai de uma nação. Então, quando a gente lê essa frase, né, o pai de uma nação foi Abraão. Né? Um homem velho, casado com uma mulher também já envelhecida, sem filhos. E a mulher, além de tudo, estéril. E estéril, por ser estéril, só poderia ser jovem, é uma impossibilidade, né? Mas sendo estéril e já tendo uma idade avançada, 60 e poucos anos. Mas Deus escolheu justamente essa família. Irmãs, quem pode impedir os propósitos de Deus? Ninguém. E Deus escolhe as coisas mais improváveis. Estamos vendo isso nessa revisão. O estudo da palavra, isso, irmãs, é para nos dar encorajamento. O nosso Deus é grande, não há impedimento para o nosso Deus, não há impossível para o nosso Deus. Nós somos pequenininhas, somos falhos, somos fracos, temos receio, temos medo do futuro. Eles também tiveram. Mas Deus não levou em conta isso. Deus escolheu e foi levando e foi caminhando com ele. Então, Abraão é esse homem, é o pai
de uma nação. Esse foi o plano de Deus. Então, eventos importantes ligados a essa escolha, a escolha de Abraão. Deus escolheu Abraão. Abraão falou, eu quero ir, eu vou para lá, eu vou sair da minha casa, vou largar tudo, vou pelo deserto, quero uma aventura. Não. Deus falou com Abraão. Então, veja só. Agora nós estamos fazendo, né, detalhes, né, um pouco mais de detalhes. Os eventos ligados à escolha de Abraão. Primeiro, a chamada dele mesmo. Gênesis 12 fala de quem? Gênesis 12, irmãs, olha, o que fala Gênesis 12? O primeiro versículo de Gênesis 12. E falou... Eu estou em Levítico. Minha Bíblia, a folha virou, eu fui para Levítico. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão. Então, foi a chamada de Abraão, um evento importantíssimo nessa época. Chamada de Abraão. Aí vai do Gênesis 12, 1 até o capítulo 25, versículo 11. Veja que eu pus a referência na frente, irmãs, para você conferir em casa, tá? Quando estiver em casa. Deixa eu dar uma recordada. A chamada de Abraão. O que fala Gênesis 12? Abraão. O que fala Gênesis 11? Babel. O que fala Gênesis 3? A queda de Adão e Eva. E Gênesis 1 e 2? É o comecinho da Bíblia. A criação. Então, são coisas assim. É uma palavra para um versículo, dá para a gente memorizar, né? É a história, irmãs, da humanidade, que a gente pode também transmitir, né? Para os nossos filhos, para o vizinho. Eu não entendo a Bíblia é muito complicada, a Bíblia é um livro que eu não entendo. Não, ó, a Bíblia começa com a criação, né? Se você lê no comecinho da Bíblia, a criação, tudo que a gente vê. Irmãs, o evangelismo também é assim. É falando da Bíblia. Simplesmente uma palavra, né, uma atenção ao vizinho, eles estão sem esperança. Eles não têm esperança, não têm o conhecimento que nós temos. Então, que o Senhor nos ajude, né? Sermos usados, sermos simples, falando uma palavra, uma referência, e o Senhor trabalha, Ele usa a sua palavra para convencer as pessoas, para dar luz, colocar luz nas trevas. Então, vamos adiante. Então, primeiro foi a chamada de Abraão, que a referência está aqui em Gênesis 12. Depois, do capítulo 25 de Gênesis, e vai até o capítulo 36 de Gênesis, Deus escolheu quem será um descendente de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Perdão, Abraão teve um filho, Isaque. Ismael também foi filho, mas não foi o filho que Deus queria, não foi o filho da promessa. O filho da promessa foi Isaque. Isaque teve também 2 filhos e ainda gêmeos. Quais eram os nomes desses gêmeos de Isaque? Jacó. De Esaú e Jacó, qual que vocês acham que Deus escolheu para continuar seu plano? Jacó. Por quê? Porque Jacó era melhor que Esaú? Porque Jacó era perfeito? Porque o plano de Deus vai adiante. Ele usa homens falhos, né? Agora, quando os homens viram as costas para ele, ele também endurece mais o coração e segue adiante. E ele inclina o coração daquele que teme ao Senhor, que busca o Senhor e ainda abençoa mais ainda para que ele consiga chegar lá. Então, a chamada de Abraão, a escolha de Jacó, que é neto de Abraão, Abraão, Isaque e Jacó. Então, aqui está. E um filho importante também de Jacó. Quantos filhos Jacó teve? 3, 4? Quantos filhos Jacó teve? Jacó, que trabalhou para receber a Raquel, foi enganado, recebeu Leia no lugar, depois trabalhou mais anos para receber a Leia, depois as 2 servas também ficaram com as suas patroas, no fim ele ficou com 4 esposas, Raquel, Leia, Bila e Zilpa. Quantos filhos gerou dessas 4 mulheres? Jacó, que deu origem à nação de Israel. Foram quantos filhos? Quantas tribos de Israel? 12, então são exatamente os 12 filhos de Jacó. Mas um filho, irmãos, foi destacado desses 12. A promoção de José. Lembra da história de José? Os irmãos tinham inveja dele, ele era um caçulinha, mas Deus mostrava coisas para ele que eram profecias, que iriam acontecer. E os irmãos que estavam meio rebeldes contra Deus e não estavam querendo saber muito das coisas de Deus, se enfureceram contra José. Ele foi vendido para o Egito, mas José temia o Senhor e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava.
Então, irmãs, José foi promovido a governador do Egito. Onde José estava quando ele foi chamado por Faraó? Dona Jane não pode responder isso. Onde José estava? Presta atenção na pergunta. É simples, é fácil. Onde José estava, o filho de Jacó, que Deus escolheu para dar continuidade ao seu plano, onde José estava quando o Faraó, o rei do Egito, mandou chamar para que ele revelasse um sonho? Isso, muito bem. Na prisão. Ele tinha feito alguma coisa errada? Foi injuriado. Então, ele foi caluniado, mas ele confiava que o Senhor estava guiando sua vida, de fato. Ficou mais de 2 anos preso, mas ele ainda foi abençoado na prisão. Ele se tornou um encarregado, né, dos outros presos, porque era um homem de confiança, porque ele temia o Senhor. Mas ele foi chamado de lá, foi fazer a barba, trocou a roupa, chegou perante Faraó e o Senhor Deus revelou o significado do sonho para José. Não era dele mesmo. Então, isso também é importante notar, irmãs. Deus escolheu homens simples, falhos, comuns, mas a presença de Deus na vida desses homens é que fez a diferença, né? Noé, Enoque, o próprio José agora. Então, se preencheram o nome desse homem, a promoção de José, de um carcereiro, né? Um ajudante de carcereiro a governador do Egito. Olha que maravilha! Recebeu um anel. Mas ele ainda continuou humilde diante de Deus, né? Não está em mim. O Senhor revelou Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. É isso que José fala, irmãs. Lá a gente pode conferir, ó, Gênesis 45 e 46. É que conta a história de José. Todo mundo junto? Chamada de Abraão, escolha de Jacó, a promoção de José. E vamos adiante. Deus escolhe um povo, que são os descendentes de Jacó, que descem para o Egito. E quantas tribos mesmo? Quantas tribos de Israel, de Jacó, que formam a nação? 12. E também uma lembrança, Deus muda o nome. Aqui nesse segundo ponto, a escolha de Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. De Jacó, Deus muda para Israel. O acerto que Deus faz com Jacó. Israel, que é aquele que luta com Deus, Israel. É príncipe com Deus. Então, aqui o Senhor já está mostrando o que ele tem em mente. Uma nação. Ele escolheu um povo formado por 12 tribos, que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. É esse povo que está lá, irmãs. Que agora houve cessar-fogo, né? Finalmente, parece que houve um acordo, não muito satisfatório, mas domingo passado nós oramos pela paz de Israel, temos orado pela nação, a paz de Jerusalém, e que eu saiba, houve um acordo de cessar-fogo. Então, não tem mais mísseis sobre Israel não está tendo mais que defender, vamos ver, né? Quais serão os próximos acontecimentos. Mas é a mesma nação que nós estamos estudando aqui. Israel é o povo da Bíblia, é o mesmo povo. Então, agora vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto foi período dos patriarcas, né? O livro de Gênesis, que foi de Adão a Moisés. Então, quando a gente está estudando aqui José, as 12 tribos no Egito, vem o quê? O nascimento de Moisés, né, no Egito. Moisés nasceu no Egito, também de uma maneira maravilhosa. Deus poupou a vida dele, estavam matando todos os meninos. A mãe de Moisés teve aquele plano, né, de colocar num cestinho, confiando em Deus, e Moisés foi poupado. Então, agora nós vamos para o período dos grandes líderes, que vai do livro de Êxodo até 1 Samuel. De Moisés a Saul. São líderes que Deus também levantou com um propósito. O que nós encontramos nesse período? No livro de Êxodo, fala sobre o próprio Êxodo, né? Êxodo quer dizer o quê? Saída, né? O livro de Êxodo, aqui, a primeira palavra que vocês vão colocar aqui pode ser a própria palavra Êxodo ou saída. Estão aí? Gênesis quer dizer começo, o princípio, né? Êxodo, saída. Então, veja aqui na frente, aqui tem o EX, é a abreviação do livro de Êxodo. E o que preenche esse espaço é a palavra saída ou êxodo, que significa a mesma coisa. Segundo ponto, viajando no
Quando Deus tirou o povo do Egito, a saída deles, eles viajaram por 40 anos onde? No deserto. Então, viajando no deserto. Não é passeando, veja, é viajando. Ninguém gosta de passear no deserto, né? E eles ficaram umas 40 anos rodeando, porque, por causa da incredulidade, os 12 espias foram visitar a terra, espiar, voltaram, 10 deram um relatório pessimista, um relatório de incredulidade. 2 apenas. Vamos, se o Senhor estiver conosco, nós vamos conquistar essa terra. Josué e Caleb. O Senhor falou, não, vocês não vão entrar. Então, rodearam 40 anos, toda aquela geração morreu, só os filhos daqueles que entraram, mas Josué e Caleb. Então, as referências aqui, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, fala dessa peregrinação no deserto, a viagem no deserto, tá? Terceiro, conquista de... Como que é o nome da terra que mana leite e mel? A terra prometida, mas como que é o nome? Conquista de Canaã. Canaã, né? E nós vemos isso no livro de Josué, JS é a abreviação de Josué, conquista de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, que Deus falou para Abraão lá atrás, né? Olha para as estrelas, eu vou fazer da sua família, vou fazer uma nação muito grande, né? Olha para cá, olha para todo lado, Abraão, essa terra eu vou te dar. Então, o Senhor está cumprindo sua promessa, irmãs. Quarto, período dos juízes. Lembra? Depois de Josué, depois que a terra foi dividida, muita terra ainda ficou para ser conquistada, o povo não fez o que Deus pediu, é para acabar com todo esse povo idólatra, não casa com esse pessoal, porque senão vocês vão pegar os costumes deles, adorar os seus deuses, e isso vai ser espinho no seu, areia nos seus olhos, espinhos na sua vida, né? Mas eles não obedeceram. Porém, o Senhor levantou juízes, homens que ainda perseveravam em Deus, muitos falhos, nós vimos todos eles, né? Com falhas. Mas o Senhor usou juízes para repreender, chamar a atenção. Nós vimos aquele ciclo, né? Nós estudamos aqui, o povo caía no pecado, se afastava de Deus, vinha a opressão de algum povo, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, o Senhor mandava um juiz, e eles se arrependiam e voltavam. Então, ficou por muito tempo esse período dos juízes. Até que entramos para o terceiro ponto, já estamos encerrando a nossa revisão, o tempo também está voando, terceiro período dos reis, né? Depois dos juízes, nós vieram os reis. E o período dos reis é contado nesses livros de Samuel, livro de reis mesmo, crônicas e os profetas. Os profetas foram homens que Deus levantou para falar justamente aos reis, chamar a atenção deles. Volta para Deus, não faça isso. Deus está te chamando, olha, Deus tem um propósito. Ele é o único Deus, Elias, Eliseu, todos aqueles profetas que nós estudamos aqui, Daniel, Isaías, Jeremias que chorou. Ali em Jerusalém, Jeremias estava naquele período que todo aquele tumulto, a queda de Jerusalém, Jeremias exortou muitas vezes o rei, ele não ouviu, até o último momento ele não ouviu a palavra do Senhor. Então, irmãos, muito triste o período dos reis. O período de reis começa com o primeiro rei de Israel, né? O reino estava unido, a nação era uma só, Israel. Qual o nome do primeiro rei de Israel? Saul, lembra? O povo pediu um rei, queremos um rei. Samuel ficou triste. Senhor, eles me rejeitaram. Deus falou, não, Samuel, estão rejeitando a mim. Então, Deus deu o rei que o povo pediu, que o povo queria. Não era segundo o coração dele. Então, o primeiro rei foi Saul. E o segundo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus? Foi Davi, né? Que andou com Deus, era um jovenzinho quando foi ungido rei, passou por tremendas provações, perseguição de Saul tremenda, mas ele perseverou e o Senhor o colocou realmente como rei de Israel. A nação foi abençoada naquele período, aumentou e juntou materiais para construir o templo do Senhor, que estava no coração de Davi. Eu moro numa casa boa e o Senhor está ali naquela barraca. Mas não foi ele que edificou. Deus falou, seu filho vai edificar o templo em minha homenagem. Como que é o nome do terceiro rei, o filho de Davi?
O grande... Sim. Salomão, isso. O filho de Davi, Salomão. Isso. Davi também errou, nós vimos alguns erros de Davi, né? Mas ele se arrependeu e Deus o restaurou. Deus sempre restaura, irmãs. Salomão. Salomão, o filho de Davi. Deus sempre restaura. Deus está pronto a perdoar. Deus, um coração quebrantado, Deus não rejeita. Né? Agora, dura serviço, rebeldia. Deus deixa. Né? Quando buscamos ao Senhor quebrantada, reconhecendo que somos pecadores, que falhamos, que precisamos dele, ele vem ao nosso encontro. Como um pai se compadece do seu filho, é assim o Senhor se compadece, né, dos que o temem. Então, vamos adiante, irmãs. Depois o reino dividiu. Por que o reino dividiu, irmãs? O que aconteceu? O reino estava bem, Davi, Salomão, tudo era bonito no tempo de Salomão, não havia nem copos de prata, tudo ouro, ouro, ouro. A prata não valia nada no tempo de Salomão. Mas o que aconteceu no final da vida de Salomão? Salomão perseverou a Deus até o final? Ele casou com mulheres estrangeiras e foi trazendo os deuses delas para dentro de Israel, e foi agradando uma, agradando outra, até que virou uma coisa terrível. Levou o povo a pecar, ele não perseverou como seu pai Davi. Então, irmãs, veio o castigo. O reino foi dividido e, então, nós vemos aqui os reis de Israel se tornaram o reino do norte, tá? Israel, reis de Israel formaram, então, que o reino está dividido em duas partes. O reino do norte, aqui é a primeira linha do reino dividido, reis de Israel formaram o reino do norte, que nós vimos no mapa, a parte de cima, Samaria, né? Betel, Dan, a Berseba, nós vimos no mapa, a parte do alto, norte. A parte de baixo, que é o sul, foi os reis de Judá formaram, então, reino do sul. Então, aqui, essas duas linhas, rei de Israel, reino do norte, reis de Judá, reino do sul. E também, depois de muitos anos, por volta de uns 400 anos, a maldade crescendo, os reis, um rei pior do que o outro, e se afastando do Senhor, levando o povo a pecar, veio a queda, primeiro do reino do norte de Israel. Isso aí da semana passada. Qual o nome da nação que levou o reino do norte de Israel cativo? Começa com A. A Síria. Lembra que nós vimos a Síria? Reino do norte, nós estudamos domingo passado. O reino do norte, a nação de Israel, foi levada cativa para a Assíria. Tá? Pode escrever aqui. Queda do reino do norte, cativeiro da Assíria. E um tempo depois, porque o reino do sul, apesar de ter melhores reis, né, de ser a descendência de Davi, de terem guardado mais o temor do Senhor, também se corromperam, se deixaram levar pelos pecados de Israel, de Jeroboão, viraram as costas para o Senhor, e também foram levados cativos. A queda do reino do sul veio cativeiro no país que é mais famoso, Babilônia. Veja que se fala mais, irmãos, do cativeiro babilônico do que o cativeiro assírio. Nós vimos domingo passado também as 10 tribos que foram levadas para o reino do norte, que foi levado para a Síria, nunca voltou. Lembra que nós estudamos domingo passado? Cadê as 10 tribos de Israel? Não se fala da volta. Né? Ali, o que eu falei com as irmãs, houve uma mistura naquela região. Samaritanos, né, nasceram por causa da Samaria, que ainda até hoje está a região da Samaria. O rei que levou o reino do norte cativo Israel para a Síria, levou para lá, mandou para lá um monte de povos diferentes, cada um com seu Deus. Depois vieram alguns sacerdotes judeus, com certeza não era nem da linhagem de Levi, né? Não dá detalhes, eu penso que não. E não, nós adoramos a Deus assim, mas eles já estavam tão corrompidos há tantos anos que houve um sincretismo, uma mistura. Agora, o reino do sul, Jerusalém, Judá, depois de 70 anos que nós vimos isso, o profeta Jeremias falou o tempo do cativeiro, que seria 70 anos, e se cumpriu fielmente os 70 anos.
Deus usou reis persas, o rei Ciro, que deu uma ordem, irmãos. Ele fez um decreto. Eu decreto que o povo que está aqui volte para a sua terra em Jerusalém e constrói o templo do Deus. Levaram todos os utensílios que Nabucodonosor tinha levado. Não tinham temor. Não tinha, não conhecia, mas Deus chamou ele pelo nome. Eu chamo Ciro. Irmãs, o que é isso? É para nós pensarmos, irmãs, a grandeza do nosso Deus. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus dos cristãos, o Deus de fulano é outro Deus. Não, só tem um Deus verdadeiro. Isso é mentira, isso é ilusão. Nomes de Deus, Deus fulano. Não, só há um Deus. Isso é vaidade das nações, né? O coração rebelde do homem, né? Que cria seus próprios deuses e que segue seus desejos vãos, instigado pelo grande e arqui-inimigo de Deus, que é Satanás. Desde o jardim, ele está por aí. Ele está no mundo, nas regiões celestes. O plano dele é o quê? Destruir as obras de Deus, levar o homem para longe de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o descendente de mulher, nasceu de mulher, sob a lei, ele cumpriu a lei, então nós vamos estudar isso domingo que vem, né? Nós estamos saindo dessa fase de promessa do Messias, promessa do libertador. A nação de Israel voltou para Jerusalém. Então, o último ponto, já fechando nossa revisão, é o período dos reis estrangeiros. Então, não tem mais rei em Israel. Israel foi levado do cativeiro, mas voltou. Ali estão se reerguendo, né, devagarinho. Os muros foram reerguidos, nós vimos de uma maneira miraculosa, porque os judeus chegaram ali, encontraram ruínas, um grupinho pequeno, muitos ficaram na Babilônia, todos, se não todos, ficaram na Síria, mas aquele remanescentezinho veio construir os muros em 52 dias, está escrito lá no livro de Neemias. Gente, é milagre. O templo foi reedificado em 4 anos. Um templo menor, não com a pompa de Salomão, mas o templo de Deus, né? Em honra ao Deus de Israel. Então, Deus, ele guarda a sua palavra, ele vela para cumprir a sua palavra. E esse, irmãs, é o nosso Deus. Que maravilha, irmãs. A Bíblia conta essa história que nós temos na nossa língua. Podemos abrir qualquer hora do dia. Irmãs, vamos ler a palavra do Senhor. Cada dia, lendo para recordar. De domingo passado para agora, a gente já não esqueceu muita coisa? Essa revisão, a gente já tinha esquecido muitos detalhes. Por isso, nós estamos fazendo a revisão. E, olha, você tem o papel em mãos preenchido. Se ficou alguma dúvida, me fala. E vamos relendo em casa para revisar, para ficar bem firme na nossa mente durante essa semana, essa parte. Porque agora, domingo que vem, nós vamos... Tá bom? Vamos dar um outro sobrevoo agora. Nós vamos entrar agora na época da graça. O Senhor Jesus vem, a promessa do Messias. É Natal. É Natal de Cristo. Vamos nos alegrar. Então, período dos reis estrangeiros. Quem conta essa história? Esdras, Neemias, Esther, Daniel e Ezequiel, que foram os profetas que viveram no cativeiro, que conheceram esses reis, né? A restauração da nação sob a liderança dos reis persas. É isso que nós vimos. O rei Ciro, que era um rei persa, que, ordenado por Deus, mandou o pessoal volta para sua terra e a nação foi restaurada. Aí, o que acontece nesse período de tempo agora? Deus estava preparando a terra, o povo e o mundo para a vinda de Cristo. Então, houve, irmãs, um período, eu coloquei lá no finalzinho, veja lá as últimas frases que eu coloquei. 400 anos de silêncio. Deus não falou, mas ele estava trabalhando. O último rei foi Salomão? Não. O último rei, eu trouxe a lista de reis. Foi Oséias do lado do norte e foi Ezequias do lado do sul. O último rei, que foi levado para o cativeiro. Tá? O último rei do Reino Unido foi Salomão, do Reino Unido. Né? Saul primeiro, Davi, Salomão, o último rei do reino unificado foi Salomão. Mas depois o reino se dividiu, teve vários reis. Eu dei uma lista de reis. Você recebeu, Maria? Tem. Então, aí tem o último rei do Reino do Sul e tem o último rei do Reino do Norte. Ambos foram para o cativeiro. O do Norte foi primeiro, Israel, e em seguida o do Sul também foi.
Mas quem voltou? Só do sul. Judá voltou para Jerusalém. Então, Não, eu não. você não tem, Maria? Me perdoe, eu não trouxe, mas eu te trago. Eu tenho ainda em casa. Tenho mapa, tenho tudo, Maria. Eu trago para você. Tá bom? Então, irmãs, até aqui, esses 400 anos de silêncio é o período que Deus está preparando uma humanidade. Um novo reino surge, né? Não é mais os persas, vem outro povo grego, depois vem o povo romano, né? Quando Jesus nasceu, o povo de Israel estava sob domínio romano. Então, nós vamos chegar lá semana que vem. Eu vou dar uma introdução e aí a gente vai apresentar a promessa do Senhor, a vinda do Messias. Então, até aqui, vamos encerrar com uma oração, dando graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, pela clareza do teu plano de redenção para o homem. Ajuda que a gente possa, cada dia, continuar aprendendo do Senhor pela tua palavra e mantendo a nossa fé, a nossa esperança viva em ti. Abençoe cada uma das nossas irmãs. Quem está enfermo, quem está em dificuldade, nós pedimos que o Senhor fortaleça, anime os corações. E também obrigado pelo cessar-fogo em Israel. Sabemos que há muita coisa ainda não justa acontecendo, mas nós apelamos para o Senhor e pedimos que o Senhor continue cuidando do seu povo e mantendo a tua promessa adiante, Pai. Esperamos no Senhor e te damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém.